O milionário encontra dificuldades quando a menina inocente some após uma noite mágica. A noite estava envolta em um brilho radiante. Fogos de artifício explodiam no céu, iluminando o luxuoso salão de festas com milhares de cores. Os convidados dançavam sob os cristais cintilantes. A música preenchia o ar e uma atmosfera de sonho tomava conta do lugar. Lucas, um milionário de sucesso, observava tudo com um sorriso no rosto, mas um aperto no peito. Ele estava ali como anfitrião, mas suas preocupações não tinham fim. Entre os convidados, Clara, a filha da sua secretária, circulava como se fosse uma borboleta. Seu vestido azul refletia as luzes como um pedaço do céu noturno, e seu riso doce era uma melodia triste que ecoava na mente de Lucas. Ele a conhecia desde pequena e a considerava quase como uma filha, mas, em um piscar de olhos, seu mundo perfeito desmoronou. Clara desapareceu. Ninguém notou sua ausência até que as danças se tornaram fervorosas demais e a música começou a se calar. A inquietação crescia entre os convidados. As vozes, uma mistura de risos e conversas, se tornaram um murmúrio tenso. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele começou a procurar, percorrendo o salão, seu coração martelando, mas ela não estava em lugar nenhum. Os rostos se tornaram sombras de preocupação. Sua secretária, Marta, estava em pânico, suas mãos tremendo enquanto ela falava aos sussurros, tentando manter a calma, mas a aflição era palpável. Lucas sabia que algo estava muito errado. Ele começou a investigar, fazendo perguntas, mas as respostas eram evasivas e cheias de nervosismo. Ela estava aqui, eu tenho certeza, repetia Marta, e a frustração de Lucas só crescia. Enquanto procurava, sentiu uma presença estranha, uma sombra que parecia observá-lo, uma energia negativa que fazia a pele arrepiar. O tempo parecia distorcido. Alguns minutos se arrastavam como horas. Ele viu flashes de um passado obscuro, lembranças que ele tentara enterrar. Um rival antigo surgiu em sua mente. Um homem que conhecia os segredos das famílias ricas. Poderia estar por trás de tudo. O propósito de Clara era um mistério, e agora esse mistério estava se entrelaçando com sua própria dor. A música parou. O salão ficou em silêncio. E então, uma voz chamou Lucas das profundezas de sua memória. Vá embora, sussurrou o vento. Ele hesitou, salvar Clara ou enfrentar seus próprios demônios. O peso do passado o pressionava. Clara não era apenas uma vítima perdida. Ela poderia ter conexões que ele nunca poderia imaginar. O tempo se esgotava. Lucas percebeu que Clara poderia não ser quem ele pensava. Um dilema ardente se formou em seu coração. Esgatar a menina ou ceder à escuridão que ameaçava consumi-lo novamente. Algo surpreendente estava prestes a acontecer, quando uma vislumbre de luz brilhou no horizonte da sua tomada de decisão, revelando uma porta entreaberta. A dúvida pesava em seu coração, enquanto a sombra poderosa continuava à espreita, pronta para engoli-lo de vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo se esgotava. Lucas avançou hesitante em direção à porta entreaberta. O que tinha que fazer? Salvar Clara ou enfrentar a verdade que o assombrava? Ele respirou fundo
sentindo o nó na garganta apertar. Determinado, empurrou a porta e cruzou o limiar, adentrando uma sala escura. A penumbra fez com que seus instintos assegurassem mais que sua mente. Ele seguiu em direção a um canto onde uma luz fraca piscava, mal iluminando o espaço. O seu coração batia acelerado e um frio na espinha o impelia. Então, de repente, uma voz conhecida cortou o silêncio. Você não devia estar aqui, Lucas. Era Clara. Ele se virou, a visão parcialmente obscurecida. Clara estava encostada na parede, o ar ao seu redor carregado de mistério. Seus olhos, normalmente cheios de vida, agora pareciam vazios, ou talvez cheios demais. O que aconteceu com ela? Clara, ele exclamou, avançando em direção à menina. Onde você estava? Todos estão preocupados. Ela balançou a cabeça, seu olhar esquivo. Por favor, você não entende. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Estou em perigo. Em perigo? Como assim? O desespero no tom de Lucas crescia. Ele se aproximou, sentindo a urgência da situação. E então, a verdade chocante veio à tona, como um raio. Clara puxou algo de dentro do vestido, um pequeno objeto brilhante. Ele piscou sob a luz fraca, revelando-se como um pendante que Lucas reconheceu instantaneamente. Era um amuleto da família dele, um artefato que há muito acreditara perdido, envolto em mistério. Como você? Onde você encontrou isso? O choque congelou Lucas. Você precisa me dizer a verdade. Clara, o que está acontecendo? Ele quer que eu te traga até ele. Clara hesitou, as palavras saindo como se a estivessem machucando. Meu tio, ele sabe tudo sobre você, sobre o que você esconde. O sangue de Lucas gelou. Seu passado começava a ressoar em sua mente, sombras que ele pensara ter deixado para trás. Seu tio? O que ele sabe? Ele estava paralisado por uma sensação horrível que o dominava, suprimindo a nostalgia pela jovem que sempre considerara quase uma filha. Um segredo que pode destruir a sua vida, Lucas. Os olhos de Clara brilharam, cheios de lágrimas que não caíram. Ele se ofereceu para me ajudar, mas era uma armadilha. Eu não quis acreditar. Antes que Lucas pudesse agir, uma explosão de luz cortou os dois, e eles foram lançados para trás com a força do impacto. Lucas aterrissou com um baque. O salão atrás dele se tornara um caos. Gritos e sons de destruição ecoavam na sala onde a festa ainda habitava. O que estava acontecendo? Quando levantou a cabeça, viu figuras sombrias cercando o espaço. Eram pessoas que ele conhecia, bem como alguns rostos novos, cada um vestido de maneira estranha, como se fossem de um mundo diferente. Clara estava ao seu lado, pálida e assustada, e por um instante o tempo parou. A confusão tomou conta, e ele sentiu o mundo desmoronar. Lucas! A voz de Marta cortou o ar como um punhal. Ele está aqui. Lucas olhou para Clara. O pânico brilhando em ambos os rostos. O que o tio dela queria, e o que exatamente isso significava para ele. Uma nova onda de medo se agitou em seu peito, enquanto os rostos antes familiares agora estavam distorcidos por intenções ocultas. Então, uma personagem inesperada emergiu da escuridão. Uma mulher com um sorriso enigmático que lhe era familiar. Olha só quem veio, e milionário em problemas. E aquela revelação o fez tremer. Sua linha mágica entre o que era e o que poderia ser começava a se desfazer. O passado voltava para assombrá-lo. E todos aqueles que estavam no salão pareciam leões famintos à espera de um erro. Lucas se virou para Clara, seu coração acelerado. O que vamos fazer agora? E a pergunta pairou no ar, um eco de incerteza, enquanto eles enfrentavam a tempestade que se aproximava. Olhando ao redor, Lucas viu a confusão aumentar. Os rostos que antes eram alegres se tornaram máscaras de medo e desespero. A mulher enigmática avançou.
seus olhos brilhando com um fogo que parecia refletir uma batalha interna. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Lucas. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um aviso. Quem é você? Ele perguntou. A voz tensa. Clara estava ao seu lado, tremendo. Precisamos sair daqui. Não pense que pode escapar tão facilmente. A mulher levantou a mão, e uma onda de energia pareceu vibrar no ar. Um grito ecoou por trás deles. Lucas virou rapidamente e viu Marta, sua secretária, sendo puxada para a escuridão por um grupo de figuras sombrias. O pânico tomou conta de Lucas. Ele se lançou na direção dela, mas uma barreira invisível o deteve. Marta! Gritou, com o desespero transbordando em sua voz. Ela não é quem você pensa que é, a mulher disse, rindo suavemente. Ela está envolvida nessa trama muito mais do que você imagina. Lucas não entendia. Como Marta poderia estar envolvida? Era sua leal secretária, alguém que sempre esteve ao seu lado. Ele se virou para Clara, buscando respostas, mas antes que pudesse perguntar, a atmosfera se alterou mais uma vez. Uma luz intensa ofuscou tudo ao redor, e quando Lucas piscou, a mulher já não estava mais diante dele. Em vez disso, ele viu um homem que o fez parar no lugar, o coração gelado. Era Marcos, seu irmão perdido há anos, supostamente morto em um acidente de carro. Mas como isso era possível? Sua mente girava. Não pode ser, Lucas murmurou. Você não percebeu, irmão? Marcos disse, seu tom calmo e ríspido ao mesmo tempo. Todos esses anos, eles usaram você como uma peça de um jogo. Um jogo que eu não pude parar. E agora, Clara é a chave. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Era verdade. Ele havia passado anos fugindo de um passado que acreditava já ter deixado para trás. E agora seu irmão, que ele achava perdido, estava bem aqui, diante dele. O choque lacerava seu coração. Por que você nunca voltou? O que está acontecendo? Porque você estava seguro, Lucas. Eu tinha um plano, mas a cada passo, você foi usado como bait por aqueles que desejam controlar nossa família. E Marta está no centro disso tudo, manipulando os fios. Um rugido de incredulidade explodiu dentro de Lucas. Marta? Ela não poderia. Ele olhou para Clara, que agora parecia uma mera peça em um tabuleiro de xadrez, assustada, sem entender. É verdade. A voz de Marcos ressoou. Ela sabe de tudo. Sempre soube que você é o verdadeiro alvo. E agora ela quer Clara para completar o ciclo. As palavras de Marcos o deixaram em choque. Ele se virou para olhar para Marta, que tentava lutar contra as sombras, um olhar de desespero. Ela tinha sido um apoio inabalável em sua vida, e agora tudo estava de cabeça para baixo. Então a verdade começou a se formar diante dele. Mas antes que pudesse processar, outro grito cortou a atmosfera, profundo e aterrador. A multidão começava a se debater, o ar cheio de caos. E então, como se uma cortina tivesse se rasgado, ele viu algo ainda mais chocante. Clara estava se afastando dele, seu corpo contorcendo-se à medida que uma força invisível a puxava. Clara, Lucas gritou, desesperado, mas a expressão dela mudou de medo para um sorriso enigmático. E isso fez seu coração gelar. Eu sou a chave, Lucas. É hora de você entender. E com isso, o chão sob eles começou a tremer violentamente. Uma fissura se abriu, engolindo todos na confusão. Sombras dançavam ao redor, e no último segundo, enquanto Lucas a olhava em horror, Clara desapareceu na escuridão. E tudo o que restou foi um silêncio ensurdecedor, assim como o mundo conhecido de Lucas havia se desintegrado. Seus pensamentos estavam fragmentados em um emaranhado de emoção e dúvida. E uma única pergunta ecoava em sua mente: o que realmente aconteceu naquela noite mágica? O silêncio que se seguiu ao desaparecimento de Clara era ensurdecedor. Lucas ainda estava paralisado,
a expressão de horror cravada em seu rosto. A realidade do que acabara de ocorrer começava a se infiltrar em sua mente, transformando seu desespero em um turbilhão de perguntas e medos. Ele olhou ao redor, procurando por Clara, mas só viu o caos crescente, as sombras que se contorciam como serpentes, e Marta lutando contra as figuras sombrias. "Marta!" ele gritou, mas o eco da sua voz mal conseguiu atravessar a tempestade daquele lugar. Algo não estava certo, e cada segundo de incerteza drenava suas forças. O chão continuava a tremer, e a fissura na terra parecia se expandir, engolindo tudo. Então, uma explosão de luz brilhou na escuridão, ofuscando sua visão. Quando conseguiu focar, viu Clara novamente, mas não era a mesma. Ela estava diante dele, os olhos radiantes não de medo, mas de uma confiança perturbadora. "É hora, Lucas. A verdade deve ser revelada." Ela estendeu a mão, mas não para ele. Sua expressão era de um poder que ele nunca tinha visto antes. "Clara!" "Não!" Lucas gritou, tentando se aproximar, mas algo o impediu. Ele se sentiu puxado para trás, como se estivesse preso em uma rede invisível. E foi nesse momento, no clímax do desespero, que a verdade não apenas golpeou sua mente, mas a demoliu. "Você acha que tudo o que aconteceu entre nós é real?" Clara disse, sua voz ecoando como um trovão. "Tudo isso é parte do plano. Você sempre foi o escolhido." "Score!" A revelação atingiu Lucas como um martelo. "Escolhido?" O seu coração despedaçou. Todos aqueles momentos de carinho, as risadas, as memórias, eram parte de um jogo, o que os unia. Então, ele olhou para ela à procura de uma explicação. Sua família e a minha sempre estiveram ligadas por um propósito. Você não é apenas um milionário perdido em um mundo de sombras. Você é o herdeiro de um legado, de um poder ancestral. Clara balançou a cabeça, nervosa. Meu tio queria que eu te trouxesse a força que ele busca. E eu não sou uma vítima aqui, Lucas. Eu sou a guardiã desse poder. O ar ao redor deles congelou. A cada palavra que Clara falava, Lucas se sentia como se estivesse afundando em areia movediça. Mas por que não me disse isso antes? Por que me deixou acreditar que éramos apenas amigos? Porque eu fui ordenada a não te contar. Eu era apenas uma peça, até que eu decidi que não poderia mais continuar assim. Dom, uma lágrima escorreu por seu rosto, mas seu olhar estava determinado. E agora? É tarde demais. Eles estão vindo. Antes que Lucas pudesse processar tudo, a mulher enigmática reapareceu, agora com uma expressão de triunfo. Você realmente achou que poderia escapar desse jogo? Clara, você foi um peão que virou rainha, mas haverá consequências. O caos se aprofundou. O salão parecia desmoronar ao seu redor, e o chão se abria ainda mais. Lucas viu a sombra de Marta se aproximando, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era mais um desespero, havia uma frieza calculada. Você sempre foi um tolo, Lucas. Criar laços com Clara foi seu maior erro. Você estava com eles o tempo todo? Lucas perguntou, o nó na garganta se apertando ainda mais. Eu estava apenas cumprindo meu dever, disse Marta, com um sorriso sardônico. E você é apenas uma peça no tabuleiro mais amplo do que imagina. E assim, na confusão de sentimentos e verdades reveladas, Clara olhou para Lucas, o medo misturado com determinação. Precisamos ir, agora, antes que pudessem se mover. Uma onda de energia estonteante os atingiu. Lucas teve uma visão rápida. Um futuro sombrio, reduto de memórias e sombras. Um passado que nunca deveria ter sido revelado. E em frações de segundo, quando o chão se abriu completamente, Clara desapareceu novamente, mas não sem deixar um eco perturbador. Você é o escolhido, mas pode também ser o destruído. A última visão de Lucas foi de Marta rindo, seu sorriso um estilhaço cortante no ar pesado.
Enquanto caía na escuridão, uma única pergunta arrancava seu ser: o que realmente foi verdade? E com isso, o mundo ao seu redor se desfez em um turbilhão de desespero e mistério, deixando apenas a dúvida: quem realmente era ele e qual seria o verdadeiro custo de descobrir tudo isso? A escuridão à sua volta parecia se fechar como uma armadilha mortal. Lucas lutava para processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Você é a chave. Você é o escolhido. Era como se as palavras reverberassem em sua mente, separando-o da realidade e do caos que se desenrolava ao seu redor. Ele ainda podia ouvir Marta rindo, aquele riso cortante ecoando na sala cheia de sombras. Então, a fissura se expandiu mais uma vez, e Lucas sentiu-se sendo puxado, como se o chão quisesse arrancá-lo do presente. Ele se virou para Clara, que agora parecia uma figura distante, suas feições mudando, tornando-se uma ilusão. Clara, o que você realmente é? Lucas gritou, sua voz misturando-se à confusão. Mas ela não respondeu, apenas sorriu, um sorriso que não era dela. Nesse mesmo instante, algo inexplicável aconteceu. Do nada, uma onda de luz irrompeu do centro da fissura, iluminando tudo como um relâmpago. E então, a sala explodiu em um clarão ofuscante. Lucas foi lançado para trás, e quando se recuperou, ele não estava mais onde pensava. Ele estava em uma sala estranha, cercado por paredes cobertas de símbolos, um lugar que parecia estar em algum lugar fora do tempo e do espaço. Ele se levantou, a confusão substituindo rapidamente o medo. O que aconteceu? Era como se tivessem tirado sua realidade e colocado algo novo no lugar. O chão estava coberto por um tapete aveludado e a luz portada por candelabros flutuantes criava sombras dançantes nas paredes. No meio da sala, um antigo altar reluzia com um brilho dourado. Você chegou, Lucas. A voz era suave, quase uma canção. Quando virou-se, viu uma mulher de cabelos longos e escuros, vestida com um manto reluzente. Eu sou Isadora, a guardiã deste conhecimento. O que você busca está muito além do que imagina. Oi? O que você sabe sobre mim? Onde está Clara? A sensação de desespero crescia, a tensão pulsando em suas veias. Clara não é quem você pensa que é. O tom de Isadora mudava de suave para uma assertividade fria. Ela não é apenas uma peça, ela é parte do legado. E você, Lucas, participa desse jogo de maneira mais profunda do que percebe. Mas eu não joguei nada, eu só quero entender. Sua voz tremeu, a frustração misturando-se com medo. Me diga o que está acontecendo. Você precisa escolher, Lucas. O que você descobriu até agora é apenas a superfície. Aqueles que você confia, nem todos são seus aliados. Isadora olhou fixamente em seus olhos. O que não te disseram é que Marta, ela não é sua secretária. Marta sempre foi seu guardião, mas uma traição a levou a se unir à escuridão. O mundo de Lucas desmoronou outra vez. Marta? Como assim? O choque era tão profundo que quase doía. Era uma facada em seu coração. Ele sempre a via como uma amiga, um apoio. A revelação se espraiava como perda e traição. Isadora continuou, agora com uma intensidade palpável. Você foi protegido dela enquanto crescia. Mas a lealdade dela é a verdadeira linhagem dos que buscam o poder. Clara pode estar mais próxima do que você imagina. E então, com um gesto rápido, uma imagem surgiu na frente deles como um holograma vibrante. Clara aparecia, mas ao fundo, uma sombra que se desenhava como a verdadeira Marta, sem a máscara que Lucas havia confiado tantas vezes. A mulher vestida com um manto sussurrou: o que ficará ao final desta jornada depende de você. A verdade vai te libertar ou te consumir. O que você escolher agora mudará tudo. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele não conseguia entender totalmente, mas sentia que estava muito perto de algo que não queria saber. Clara, Marta, o poder. Tudo agora era uma grande teia de enganos.
ele engoliu em seco. O que devo fazer? A voz de Lucas soou como um eco desesperado na sala. E com isso, a luz começou a desvanecer e a sala começou a girar. As paredes pulsavam e a sensação de queda tomou conta. Uma certeza enraizava-se. Algo muito sombrio estava à espreita, e o seu mundo estava prestes a desmoronar mais uma vez. O mistério do que realmente era a sua vida envolvia agora um novo e profundo abismo. O silêncio na sala parecia vibrar com a tensão. Lucas estava paralisado, absorvendo o que Isadora havia acabado de dizer. O altar dourado pulsava com uma luz etérea, quase como se estivesse esperando por algo. Ele respirou fundo, tentando compreender a enormidade do que estava acontecendo. Clara não é quem você pensa que é. A afirmação de Isadora ecoou em sua mente como um trovão. Como assim? Clara, a menina que ele considerava quase uma filha, agora era uma peça, em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Antes que ele pudesse responder, algo mudou. A sala começou a tremer. O altar brilhou intensamente, mas não havia um sentido de proteção nesse brilho, e sim uma sensação de ameaça. O que está acontecendo? Lucas perguntou, o coração disparado. Isadora olhou para um ponto atrás dele, sua expressão transformando-se em puro terror. Eles estão aqui. Você precisa. Mas não teve tempo de completar. Uma figura sombria surgiu, uma sombra que parecia absorver toda a luz ao redor. Era Marta, e havia algo diferente nela. Seu olhar estava distante, e ela não parecia mais humana. Sinto muito, Lucas, disse ela, a voz ecoando, distorcida. O que você não entende é que eu sempre fui mais do que você imagina. Mais do que eu imagino? Lucas repetiu, incredulidade misturada com desespero. Você me traiu? Tudo isso foi um plano? O nó na garganta apertou novamente. Não só a você, mas a todos nós. Marta sorriu de um jeito que fazia o sangue dele ferver. Clara é importante, muito mais do que você sabe. Ela é a chave para recuperar o que perdemos. Lucas não conseguia acreditar. A mulher que sempre estivera ao seu lado estava agora revelando uma face obscura. Você está louca. Eu não deixarei que você faça nada com ela. Mas quando ele se virou, Clara estava lá novamente, no centro da sala, cercada por uma luz que a envolvia como um manto. Lucas, ela disse, e sua voz agora tinha uma gravidade que o deixou profundamente inquieto. Você precisa entender a verdade. Eu não sou uma vítima. Eu sou a solução. Ele balançou a cabeça, em negação. Não pode ser. Você disse que estava em perigo. Clara sorriu, mas não era um sorriso de criança. Era um grimace, algo calculado. Estou em perigo, sim, mas não do jeito que você pensa. Meu tio não é meu inimigo. Ele está tentando nos salvar. A salvar de quê? O ceticismo enchia suas palavras. Nesse momento, a figura sombria de Marta avançou, e uma onda de energia os envolveu, fazendo os dois cambalear. A verdade que você procura, Lucas, é que Clara e você são mais do que amigos, mais do que um passado. Vocês são parte de algo muito maior, uma herança que se perdeu com o tempo. Foi como se a terra sob seus pés se abrisse. O que você está dizendo? Lucas gritou, pânico eletrizando sua voz. Clara é seu par, seu destino. Juntos vocês podem desbloquear o poder que foi colocado em espera por gerações. É para isso que eles querem Clara. Lucas olhou para Clara, buscando respostas. Ela estava pálida, mas havia uma centelha em seus olhos. Eu sou de um legado antigo, Lucas. Uma linhagem se perdeu na história. A verdade é que você também faz parte disso. A energia que conecta nossas famílias é mais forte do que você pode imaginar. Ele lutou contra a onda de confusão. Mas isso não faz sentido. E então, no auge da tensão, a sala explodiu em uma luz ofuscante. Uma mistura de emoções tomou conta dele. Medo,
dúvida, um espetáculo de chamas e sombras. Quando tudo finalmente se acalmou, Lucas caiu em um pódio, cercado por uma aura de energia pulsante. E ao seu lado estava Clara, mas algo havia mudado. Lucas, ela sussurrou, agora com um tom sombrio que o gelou até os ossos. A verdade é que eu sou a guardiã desta linhagem. E você foi sempre a ponte entre os mundos. A revelação caiu como uma pedra, cortando o ar. Ele estava a um passo de descobrir algo que mudaria tudo, mas o peso da verdade parecia intransponível. E nesse instante, enquanto os ecos da sala se desfaziam, algo estourou à frente deles. Porta se abriu, sombras dançando na luz, revelando um ser que Lucas nunca pensou ver. Era Marcos, e ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma grande quantidade de figuras sombrias tinha se agrupado, todos com as devassas intenções que Lucas havia ignorado por tanto tempo. Se prepare, Lucas. O que vem a seguir mudará seu destino para sempre. E em seu coração, a sombra da dúvida se alimentava da incerteza. O que realmente significava ser o escolhido? E qual seria o custo dessa escolha? O silêncio pesado na sala se rompeu com o estrondo de uma risa aguda. Lucas piscou, tentando se recuperar do choque, enquanto a figura de Marta se destacava entre as sombras, ainda mais ameaçadora. Você realmente achou que poderia escapar, Lucas? Ele não conseguia entender como tudo havia chegado a esse ponto. O que estava acontecendo? Marta, por favor, ele implorou, tentando lembrar-se de tudo que houvera entre eles. Eu sempre confiei em você. Ela se aproximou lentamente, seus olhos brilhando com uma luz gelada. Confiança? Ah, que tolice! Tudo isso foi um grande teatro e você, meu caro, foi o protagonista. A risada dela ecoou como um eco distante. As sombras dançavam ao redor, a tensão pairando no ar. Lucas olhou para Clara, que o encarava agora com uma expressão perplexa. O que você quer dizer com isso? A dúvida estava tatuada em seu rosto. Foi nesse momento que uma energia densa tomou conta do ar, um vento gelado que fez todos tremerem. Clara se afastou, como se uma força invisível a empurrasse. Lucas, eu não sabia, ela sussurrou, o pânico marcando seus olhos. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, a verdade irrompeu na mente de Lucas como um raio. Clara não era apenas uma aliada, mas um peão no coração de tudo. Chave para o que precisamos, mas não sob a sua proteção, Lucas. Você é o obstáculo. O olhar dela se transformou em uma rocha fria e Lucas entendeu que o jogo se tornara muito mais perigoso. Como uma marionete em um teatro sombrio, ele percebeu que havia sido levado para um conto de fadas distorcido. Antes que ele pudesse reagir, um grito cortou o ar. As paredes ao redor começaram a se fechar, como se a sala estivesse viva. O que está acontecendo? Lucas gritou, sentindo a pressão subir. Então, os olhos de Marta brilharam com uma intensidade sobrenatural. Você não fez ideia da verdadeira natureza do poder escondido em vocês, não é? É assim que você se alinha, desatando antigas promessas. Lucas. As palavras dela reverberaram. Você precisa de Clara para despertar o que está adormecido em você. Sem aviso, a sala explodiu em uma luz ofuscante, e Lucas se viu sendo puxado para um vórtice de energia. Tudo ao seu redor se distorceu, e a realidade parecia colapsar. E foi nesse momento que ele viu uma imagem de Marcos, seu irmão, e Clara juntos, imersos em um mar de luz, sussurrando segredos ancestrais. Por que eles estão juntos? O desespero envolvendo-o como um manto escuro. Clara, o que está acontecendo? E enquanto tudo girava junto com a revelação, um grito desencadeou uma onda de dor. Lucas, não.
Clara gritou, seu corpo sendo sugado pela escuridão, e a imagem de Marco se desvanecendo. Se você não fizer isso agora, tudo estará perdido. E então, um silêncio mortal. A sala se aquietou abruptamente. Lucas caiu de joelhos, o coração batendo descontroladamente, enquanto a luz se extinguia aos poucos. Ao olhar ao redor, não havia mais Marta, nem Clara, apenas ecos de uma verdade de outro mundo. Ele se viu sozinho, em um espaço onde a única companhia era a dúvida. O que tinha acontecido entre ele e Clara? O que os ligava de verdade? Uma conexão que agora parecia atravessar a história. Então, um sussurro suave preencheu o ar. Você precisa escolher Lucas. Agora é a sua vez. E tudo ao seu redor desmoronava em sombras. O que viria a seguir? Ele tinha apenas um desejo, pulsante, descobrir a verdade, mesmo que isso significasse que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio pesava no ar como um manto. Lucas tentava se recompor após tudo o que ouvira. Sozinho, em meio a um turbilhão de sombras e luzes, suas mãos tremiam. Você precisa escolher, Lucas. Agora é a sua vez. A voz de Isadora ecoava. Mas o que exatamente ele deveria fazer? De repente, uma onda de calor e luz queimou na sua frente. Ele viu um brilho avermelhado, como se o próprio espaço estivesse pulando. O altar começou a vibrar. Já era demais. A fúria do desconhecido se acumulava, e ele se sentia à beira de um colapso. Com todas as suas forças, ele se virou, buscando entender a situação, e então uma explosão. O mundo à sua volta se fragmentou em 1000 pedaços. Luz e sombras se confundiam em um espetáculo apocalíptico. Uma voz familiar, a de Clara, cortou a confusão. Lucas, não, proteja-se. Ele não teve tempo de reagir. As sombras o cercaram, parecendo ter vontade própria. Um pesadelo tornado realidade. Clara, ele gritou, mas suas palavras viraram ecos em meio ao barulho ensurdecedor. O altar, o chão, tudo começava a desmoronar. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar. A imagem de Clara surgiu em sua mente. Um farol em meio às trevas. Eu não posso perder você. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturadas à poeira que subia em nuvens. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, viu algo que o deixou paralisado. Clara estava de pé, mas não era a mesma. Ela não estava mais sozinha. Ao lado dela, uma figura que Lucas só poderia descrever como um demônio. Era um ser de formas distorcidas, como se as sombras tivessem tomado vida, esvoaçando em redemoinhos ao seu redor. Não, Clara, cuidado! O terror irrompeu em seu peito. Ele fez movimento para avançar, mas ao mesmo tempo sentiu que a sala estava sendo sugada para um vórtice. O que estava acontecendo? Lucas. Ela parecia lutar contra a força ao seu redor. É hora de você entender a verdade. Seus olhos estavam aflitos, mas cheia de um poder que Lucas nunca tivera visto. A figura sombria se virou. Finalmente, você apareceu, Lucas. A ligação, o poder que corre em suas veias, está prestes a se revelar. Ele moveu a mão e uma onda de energia iluminou o espaço. Era como se o próprio espaço estivesse respondendo a um chamado ancestral. Não, não, não! Lucas começou a retroceder. As palavras da figura reverberavam em sua mente, construindo um ciclo de pavor. Então, a realidade parecia mudar ainda mais. Ele viu Marcos novamente. Seu irmão estava lá, mas agora com uma expressão sinistra. Você nunca percebeu, Lucas? A verdadeira natureza está se revelando. A voz de Marcos soava como um trovão. Clara não é apenas uma guardiã. Ela é a chave que pode liberar todo o potencial que foi escondido. Aquilo era demais. Em um momento, ela havia sido amiga, confidente, e agora estava sendo escalada para algo que Lucas não conseguia entender. O que você quer dizer? Clara é minha amiga. Nós sempre estivemos juntos. Ele sentia a fúria e a dor, suas emoções inflamando.
Você acha que ela quis se envolver? Você é o escolhido, Lucas. A herança foi passada para você, e Clara é quem irá te ajudar a despertar isso. É isso que Marta estava tentando proteger. A verdade soou como um trovão em seu coração. Os olhos de Clara brilhavam. Lucas, eu luto por você. Sempre lutei. Mas a escolha é sua. Ela estendeu a mão, mas a distância entre eles parecia insuperável. Mas é impossível. Tudo o que eu conheço foi uma mentira? A sensação de traição o envolveu, cada palavra trazendo um novo golpe. A figura sombria desta vez deu um passo em direção a Lucas. A verdade pode ser devastadora, mas é o único caminho para a liberdade. Então, a dor física atingiu, como se suas próprias lembranças estivesse retirando de seu cérebro. E de repente, Clara olhou mais intensa. A verdade é, Lucas, que você não é realmente quem pensa que é. As palavras dela se desdobraram na escuridão, formando um eco que reverberava. Ele se sentiu tonto. O que você quer dizer com isso? E antes que pudesse esperar, a matilha sombria disparou em direção a ele com uma velocidade alucinante. Um clarão. E a sala explodiu, em caos novamente, misturando gritos e risos estrondosos. E então tudo escureceu. Um silêncio ensurdecedor se instalou. Lucas ouviu seu coração pulsar, mas a incerteza tomou conta. A pergunta martelava em sua mente quem ele realmente era. E enquanto o mistério se aprofundava, a escuridão envolveu tudo de uma vez. E a única resposta que poderia encontrar era ecoando em sua mente. Você precisa descobrir antes que seja tarde demais. O silêncio pesava no ar como um manto. Lucas tentava se recompor, após tudo o que ouvira. Sozinho, em meio a um turbilhão de sombras e luzes, suas mãos tremiam. Você precisa escolher, Lucas. Agora é a sua vez. A voz de Isadora ecoava. Mas o que exatamente ele deveria fazer? De repente, uma onda de calor e luz queimou na sua frente. Ele viu um brilho avermelhado, como se o próprio espaço estivesse pulando. O altar começou a vibrar. Já era demais. A fúria do desconhecido se acumulava, e ele se sentia à beira de um colapso. Com todas as suas forças, ele se virou, buscando entender a situação. E então, uma explosão. O mundo à sua volta se fragmentou em 1000 pedaços. Luz e sombras se confundiam em um espetáculo apocalíptico. Uma voz familiar. A de Clara cortou a confusão. Lucas, não, proteja-se. Ele não teve tempo de reagir. As sombras o cercaram, parecendo ter vontade própria. Um pesadelo tornado realidade. Clara, ele gritou, mas suas palavras viraram ecos em meio ao barulho ensurdecedor. O altar, o chão, tudo começava a desmoronar. Ele fechou os olhos tentando se concentrar. A imagem de Clara surgiu em sua mente. Um farol em meio às trevas. Eu não posso perder você. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturadas à poeira que subia em nuvens. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, viu algo que o deixou paralisado. Clara estava de pé, mas não era a mesma. Ela não estava mais sozinha. Ao lado dela, uma figura que Lucas só poderia descrever como um demônio. Era um ser de formas distorcidas, como se as sombras tivessem tomado vida, esvoaçando em redemoinhos ao seu redor. Não, Clara, cuidado! O terror irrompeu em seu peito. Ele fez movimento para avançar, mas ao mesmo tempo sentiu que a sala estava sendo sugada para um vórtice. O que estava acontecendo? Lucas. Ela parecia lutar contra a força ao seu redor. É hora de você entender a verdade. Seus olhos estavam aflitos, mas cheia de um poder que Lucas nunca tivera visto. A figura sombria se virou. Finalmente você apareceu. Lucas, a ligação que corre em suas veias está prestes a se revelar. Ele moveu a mão
e uma onda de energia iluminou o espaço. Era como se o próprio espaço estivesse respondendo a um chamado ancestral. Não, não, não. Lucas começou a retroceder. As palavras da figura reverberavam em sua mente, construindo um ciclo de pavor. Então, a realidade parecia mudar ainda mais. Ele viu Marcos novamente. Seu irmão estava lá, mas agora com uma expressão sinistra. Você nunca percebeu, Lucas? A verdadeira natureza está se revelando. A voz de Marcos soava como um trovão. Clara não é apenas uma guardiã. Ela é a chave que pode liberar todo o potencial que foi escondido. Aquilo era demais. Em um momento, ela havia sido amiga, confidente, e agora estava sendo escalada para algo que Lucas não conseguia entender. O que você quer dizer? Clara é minha amiga. Nós sempre estivemos juntos. Ele sentia a fúria e a dor, suas emoções inflamando. Você acha que ela quis se envolver? Você é o escolhido, Lucas. A herança foi passada para você, e Clara é quem irá te ajudar a despertar isso. É isso que Marta estava tentando proteger. A verdade soou como um trovão em seu coração. Os olhos de Clara brilhavam. Lucas, eu luto por você, sempre lutei. Mas a escolha é sua. Ela estendeu a mão, mas a distância entre eles parecia insuperável. Mas é impossível. Tudo o que eu conheço foi uma mentira? A sensação de traição o envolveu, cada palavra trazendo um novo golpe. A figura sombria desta vez deu um passo em direção a Lucas. A verdade que você procura, Lucas, é que Clara e você são mais do que amigos, mais do que um passado. Vocês são parte de algo muito maior, uma herança que se perdeu com o tempo. O que você sempre ignorou, do que você fugiu. E antes que ele pudesse esperar, a matilha sombria disparou em direção a ele com uma velocidade alucinante. Um clarão e a sala explodiu em caos novamente, misturando gritos e risos estrondosos. Então tudo escureceu. Um silêncio ensurdecedor se instalou. Lucas ouviu seu coração pulsar, mas a incerteza tomou conta. A pergunta martelava em sua mente. Quem ele realmente era? E enquanto o mistério se aprofundava, a escuridão envolveu tudo de uma vez. E no meio daquela escuridão, uma revelação estourou em sua mente como um balão de gás. Lucas, você é o filho do inimigo. Aquela frase cortou o ar como uma faca afiada. Ele estava paralisado. O que isso significava? Era a verdade, que ele não queria encarar, a horrível realidade que mudaria tudo. Ele a ouviu ecoar em sua mente como um eco distante. A verdade estava muito além do que imaginava. Tudo começou a girar e, em meio ao caos, a figura de Clara tornou-se indistinta. Ele se lançou na escuridão, mas a conexão com os dois, o pânico tomando conta. Ele precisava entender, e ainda mais, quem realmente era ele e o que isso significava para Clara e para todos ao seu redor. As sombras começaram a se afastar lentamente, e uma nova verdade se formava na escuridão. A linha entre amigo e inimigo estava se desfazendo. E enquanto o abismo se abria diante dele, Lucas soube. A escolha que estava a um passo de fazer poderia ter consequências devastadoras. Ele tinha que agir, antes que a escuridão o engolisse de vez. O chão tremia, e Lucas sentia o peso do mundo escorregar de suas mãos. Ele olhou para Clara, cujo rosto estava agora marcado pela determinação, mas também pela dor. Lucas, precisa decidir agora. Você é o herdeiro, o verdadeiro escolhido. Isso tudo é para você. Sua voz ressoava, mas havia um desespero palpável. Escolhido para o quê? Lucas gritou, a indignação e o pânico como um turbilhão em seu peito. Seus músculos tremiam, e a sensação de que a terra estava se desintegrando sob seus pés era inegável. Não sabia se acreditava totalmente naquilo, mas a verdade inegável
era que sua vida estava em jogo. E Clara parecia estar perdida em uma luta entre dois mundos. Marta avançava, a expressão enigmática, como uma sombra que eclipsava a luz de todos ao seu redor. Você não pode ser ingênuo, Lucas. Clara não é sua amiga. Ela é a chave para tudo. O poder que corre em suas veias demanda sacrifícios. Suas palavras soavam como um eco ameaçador. Mas Lucas não podia ignorar a luta de Clara. Não, Marta, você não entende. Nós temos que acabar com isso juntos. Ele girou para Clara, seu olhar implorando por uma resposta. Diga-me que você não é parte disso, que nós podemos mudar nosso destino. Eu sou parte disso, sim, Lucas, Clara respondeu, e seus olhos brilhavam com a intensidade de uma tempestade. Mas não da maneira que pensam. Cada um de nós tem um papel. O que você precisa fazer é libertar-se do peso do passado e aceitar quem você realmente é. A sala estava cheia de sombras em movimento, mas uma luz púrpura começou a emanar do altar, como um farol em meio à confusão. Lucas sentiu algo pulsar dentro dele, uma energia que estava apenas esperando para ser liberada. Ele se lembrou dos segredos que sua família guardou. Enquanto encarava Clara e Marta, uma decisão começou a se formar. Se vocês querem lutar, lutaremos juntos. Mas libertar esse poder não significa partir para a escuridão. A determinação pulsava nas palavras de Lucas. Ele se aproximou do altar. Seus braços levantados envolveu seu corpo como se ecoasse antiga magia escondida. Não! Marta gritou, os olhos arregalados de desespero. Mas Clara apenas sorriu, encorajando-o a seguir em frente. E no instante em que a energia explodiu, as sombras começaram a se dissolver. A sala pulsou com uma nova vida, e a verdade começou a se revelar. A luz brilhou através da escuridão que envolvia Marta, e uma onda de liberdade inebriante fez o espaço vibrar. Você finalmente aceitou seu destino, Lucas. Clara gritou, cheia de esperança. E com isso, a conexão entre eles se fortaleceu, formando uma ponte inquebrável. Mas ainda havia uma última batalha a ser travada. O rosto de Marta distorcia-se pela raiva, enquanto o poder de Lucas se manifestava em chamas de luz e energia positiva. Você não pode simplesmente nos deixar para trás. Sua voz ressoava em uma mistura de fúria e desespero. E ali, entre luz e sombra, enquanto cada fragmento de poder se intercalava, Lucas fez sua escolha. Sim, eu posso, e posso salvar Clara, e nós dois, juntos, podemos derrotar a escuridão. No momento decisivo, Clara se aproximou e juntos canalizaram toda a sua força. A luz emergiu como um sol renascente, expelindo as sombras de dentro de Marta, tornando-se um mergulho colossal na verdade. E ao fazer isso, Lucas percebeu que nada seria o mesmo. A sala explodiu em um clarão de luz intensa, e quando a poeira assentou, eles estavam sozinhos, ainda sobre o altar, mas cercados por um silêncio profundo. Marta havia desaparecido e a pressão que a cercava se evaporara como névoa de calor na luz do sol. Lucas e Clara se olharam, agora marcados pela experiência, aliviados, mas cientes de que a batalha não havia terminado. Uma nova aliança estava formada, e novos mundos poderiam se abrir à frente, repletos de possibilidades e desafios. O futuro era um mistério, uma revelação esperando para se desenrolar. Estamos juntos nisso, Lucas, para sempre. Clara sorriu, e nessa troca silenciosa, eles souberam que não importava qual destino os aguardava. Estavam prontos para enfrentá-lo, juntos. E assim, enquanto a esperança renascia, uma nova jornada começava. Mas e se a história deles estivesse apenas começando? O verdadeiro poder e as conexões ancestrais esperavam, uma poeira mágica dançando na luz enquanto a tela se fechava. E agora, se você chegou até aqui,
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este clímax. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.